Então hoje é um dia dos pais. Eu vim parabenizar todos os pais, né, que tem aquela convivência com seus filhos, porque porque pai pode ser qualquer um, né? Mas pai é aquele que está junto, aquele que se preocupa, aquele que ensina a andar, aquele que alimenta, aquele que leva o médico, aquele que está junto nas horas difíceis, nas horas que tu tá ali, quando o bebê mesmo vira e mexe, a gente tem que levar num médico, e o pai é sempre junto. E esse é chamado de pai, sabe? Não é aquele homem que bota no mundo e apenas bota no mundo e deixa que os outros criem, sabe? Não dá o valor. E tem muitos pais também que às vezes convivem junto com os filhos e não dá a devida atenção para os seus filhos, né? E tem outros que trocam os filhos pelo um bar, pela cachaça, que nem foi o meu caso, né? O meu pai, praticamente desde que eu me conheço por gente, que eu conhecia ele, era alcoólatra, né? Bebia direto. Então, praticamente ele trocou a família pela cachaça. E uma das coisas que ele fez, e ele conseguiu fazer, que ele sempre dizia, enchia a boca para dizer com todo orgulho do mundo, que ia beber até morrer. Realmente, esse é o primeiro ano do Dia dos Pais que a gente não tem o nosso pai. Só que tem aquele negócio também que todos os dias é o dia da mãe, todos os dias é o dia dos pais. Aqueles pais que se fizeram presente, aqueles pais que fizeram a sua parte. Eu penso assim, pelo menos, né? Aquele pai que fizeram as suas partes, porque teve pai que largou no mundo e se vire como pode. Eu aprendi muita coisa, sabe? Que desde criança a gente aprendeu a trabalhar e batalhar pelo nosso pão do dia a dia. Desde novinha, eu com 9 anos eu já trabalhava fora para ajudar a sustentar e alimentar os meus irmãos menores, tá? E para ajudar a minha mãe também, porque o dinheiro dele praticamente ia tudo para cachaça. Tudo que ele pegava, ele jogava fora. Nunca mexeu em nada de ninguém. Eu tenho orgulho do meu pai, não tô falando mal aqui. Tenho orgulho do meu pai, porque meu pai sempre ensinou a gente nunca mexer em nada de ninguém. Mas o que ele fazia era de mal para ele mesmo. Tudo que ele pegava na mão, tudo que é dinheiro que ele pegava trabalhava a semana toda, se matava, pro final de semana se socar dentro de um bar para beber de cachaça. Essa é a vida dele. Então ele deixou de conviver com os filhos, deixou de ser um pai presente. Mesmo que ele morava com a gente, ele não era um pai presente. Ele é um pai que a gente dizia que era o nosso pai porque estava ali. Ele ensinou muita coisa pra gente, ele ensinou sempre a gente ser honesto, né? Mas eu sinto que faltou algumas coisas ali, faltou zelo, carinho, faltou muita coisa. Mas aí depois a gente adulta, a gente entendia, né, que era o jeito dele, não tinha o que fazer. E teve eu me lembro que todos os anos, Dias dos Pais, eu ia procurar saber onde ele estava, porque ele nunca era na casa dele, era sempre na casa dos bêbados. E a gente, para achar ele ou visitar ele, tinha que ir na casa dos bêbados. Então cada um acabou parando de ir procurar ele, porque ele preferia estar no meio dos bêbados do que no meio da família. E aí chegou um tempo, acho que o ano retrasado, teve um último ano aí dos Dias dos Pais que eu não fui. Não adianta, eu ia procurar ele, estava no meio dos bêbados, eu acabei não indo, mas todos os santos anos eu principalmente, eu vou ter que falar por mim, né, pelos outros não, eu procurava ele para dar um abraço, um beijo, assim, dava uma lembrancinha para ele, né, mas ele sempre na casa dos outros. E aí esse ano é o ano que a gente está sem ele, acabou falecendo, né. E mesmo assim faz falta. E eu digo para todos aqueles que têm seus pais, né, dão valor enquanto eles têm vida, sabe? Porque ele escolheu a cachaça e não a família. E tem muitos pais aí que muitas vezes são pais, são mãe, porque acabam criando de uma maneira ou outra, né, os filhos sozinhos, a gente não sabe o porquê, o motivo,
Mas são pais, sabe, que zelam pelo filho. Mas também tem muitos pais que vão lá e fazem o filho e deixam para os outros criar. Então tem pai de tudo que é forma. Mas o verdadeiro pai, que eu quero deixar aqui essa mensagem, o verdadeiro pai é aquele que cria, que zela, que dá carinho e ensina o que é certo e o que é errado, sabe? E era essa reflexão que eu queria deixar aqui hoje sobre o Dia dos Pais. Aquele que tem dê valor, entendeu? Porque não é nada fácil tu não ter pai. E mesmo que eu tivesse, era a mesma coisa que eu não tivesse. Meu pai era vivo e a gente não tinha aquele contato com ele, porque o contato dele era com a bebida, somente a bebida. Então, deixa esse relato aí. E um feliz Dia dos Pais para aqueles que têm os seus pais em suas vidas. E dê valor para aquele que está contigo e te criou, porque esse é o teu pai.